turminha, aliás, boa tarde, né? Acabei de almoçar, então é boa tarde. Então nós estamos novamente aqui para gravar mais uma videoaula com vocês. Quero mandar meu alô para a turminha 61, 62, 63, 64. Pronto, não esqueci de ninguém. Espero que vocês estejam fazendo as atividades direitinho, lembrando que quando nós voltarmos, agora eu vou falar uma coisa que vocês vão gostar. Quando nós voltarmos, espero que seja logo, vai ganhar um ponto extra. Quem tiver todas as tarefas que eu estou passando para casa. E quem tiver também assistir todas as videoaulas, porque eu vou, inclusive, no retorno, fazer uma revisão onde eu vou fazer perguntas sobre as videoaulas. Vou perguntar até qual é a cor da minha televisão, o que tinha na parede, alguma coisa do tipo assim. Vamos lá, olha só, relembrando como eu disse nos outros vídeos, lavem a mão com bastante água e sabão para evitar o coronavírus. Evitem aglomerações. Eu acabei de lavar as mãos porque eu acabei de almoçar, mas eu vou passar novamente o álcool gel para vocês saberem como faz. O cheirinho vem direto no nariz, né? Chega da falta de ar. Para vocês estarem se prevenindo. Bem, o último vídeo que eu passei para vocês, nós falamos sobre agricultura e pecuária. O nosso próximo conteúdo seria a questão do espaço rural e suas paisagens. Por que eu não vou gravar uma videoaula sobre o espaço rural e suas paisagens? Porque na agricultura e pecuária nós já falamos bastante do espaço rural. E para não ficar algo repetitivo. Então, desse conteúdo, espaço rural e suas paisagens, eu vou colocar apenas a atividade para vocês estarem resolvendo. Aliás, quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, vocês já terão recebido a atividade do espaço rural e suas paisagens. Fiquem ligados, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, capítulo 14, que está no nosso livro aqui didático, é o nosso capítulo 14, página 178. Nós iremos falar sobre o espaço urbano e suas paisagens. Vocês vão encontrar aqui no livro de vocês. Tem aí a turma 61 e 62, que eu lembro, não receberam um livro didático, não tem problema. Vocês poderão utilizar a internet para pesquisar e responder as perguntas. Ou então, vocês ficam voltando o vídeo, que vocês sabem que cada item que eu explico aqui eu dou a resposta. Vocês podem estar respondendo diante da explicação, tá bom? Mas caso não consigam, recorram à internet para responder. Só a turma 61 e 62 que não recebeu o livro didático. A 63 e 64, tranquilo, recebeu. A 64, por sinal, é a turma que eu sou tutora, viu? Estou acompanhando vocês também pelo grupo de WhatsApp. Vamos lá. Vamos falar nesse conteúdo sobre espaço urbano e suas paisagens, tendo em vista que no anterior nós falamos bastante do espaço rural, né? Quando eu falei para vocês da agricultura e da pecuária, que são atividades do setor primário trabalhado na zona rural. Já nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a zona urbana. Dentro desse conteúdo, nós vamos saber o que é urbanização, o que é uma cidade e o que faz com que a urbanização, a concentração urbana seja maior que a concentração rural, por exemplo. Tá bom? Vamos entender essa questão aí direitinho. Por exemplo, cidade e urbanização são algo semelhante. Para a geografia, cidade é um aglomerado de pessoas. Para uma área ser considerada uma cidade ou uma hierarquia urbana chamada, essa cidade tem que ter os órgãos públicos funcionando direitinho, ou seja, ela tem que ter hospitais, postos de saúde, transporte público para que as pessoas se desloquem para os seus locais de trabalho, tem que ter rede de telefonia, internet, tudo isso para ser considerado uma cidade. Você ouviu isso, pode dizer assim, professora, mas tem cidade que não tem internet, mas ela vai ter os outros órgãos funcionando. Vocês sabem que para um local ser considerado mesmo um aglomerado urbano, uma cidade, tem que ter os órgãos do governo funcionando. Prefeitura, por exemplo, né? E outros órgãos mais que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então a cidade vai ser esse aglomerado de pessoas que têm funções nas cidades. Nós sabemos que o setor quais são os setores da economia? O primário, que foi o que a gente viu na aula anterior,
que trabalha a questão da agropecuária, a pecuária, né, a caça, a pesca. O secundário, que trabalha a indústria, e o terciário. Na cidade, o que predomina é o setor terciário, que é o setor chamado da prestação de serviço, que é o setor onde vai ter os professores, médicos, advogados, engenheiro, pessoal da limpeza, os garis, toda essa galera aí, bombeiros, todos vão estar no setor terciário, assim como o comércio também, os camelôs, as lojas, ok? Então, dentro da cidade vai predominar o setor terciário. E também em relação aos setores, é o que tem mais pessoas trabalhando, é o setor terciário. Quando vocês forem olhar a atividade sobre o espaço rural, vocês vão observar que lá está falando dos setores da economia, está falando, por exemplo, do extrativismo, ok? Então, urbanização é o crescimento da cidade. Vocês sabem que tem países por aí que é totalmente urbano, como o Vaticano, não tem zona rural. Então, a população toda daquele local resolveu morar na cidade. Você pode perguntar, então, um país que não tem zona rural, como é que eles vão viver? Como é que eles vão se alimentar? Através da importação, ou seja, eles compram produtos alimentícios de outros países, eles dependem totalmente de outros países para isso, ok? Então, por isso que a gente observa o quê? O crescimento urbano, ele pode trazer alguns problemas que nós vamos ver lá na frente, porque geralmente no Brasil, e assim como na maioria dos países subdesenvolvidos, a cidade cresce de forma desordenada. O que é um crescimento desordenado? É quando não há um planejamento, né? As pessoas vão se deslocando do campo para a cidade, no fenômeno chamado êxodo rural, do campo para a cidade, e vão se aglomerando nos bairros chamados periféricos, em algumas cidades, em outros favelas ou cortiços. Isso acontece porque as pessoas querem morar na cidade, mas eu não vou dizer agora os fatores que fazem com que a maioria da população queira morar nas cidades. Aí, isso tudo gera um planeta urbano. Esse tópico aqui, um planeta urbano, há uma preocupação também em relação a isso. Porque, veja bem, se todo mundo decidir morar na cidade, quem vai produzir o nosso alimento? Né? O ritmo do crescimento da população mundial acelera e também tem que acompanhar junto a produção alimentar, que está em qual? Setor primário, que acontece aonde? Na zona rural. Então, se de repente o planeta todo se tornar urbano, vai ficar impossível. É por isso que os países subdesenvolvidos ainda concentram boa parte de sua população na zona rural, produzindo alimento para abastecer não só a sua cidade local, mas também para a exportação. Ok? Nosso próximo item é o crescimento das cidades. Lembra que eu falei que a gente ia ver os fatores que influenciam o deslocamento da população do campo para a cidade? Bom, são vários os fatores, eu vou enumerar aqui os principais. O fenômeno de deslocamento do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Os fatores que ocasionaram ou que ocasionam até hoje o êxodo rural são vários. Por exemplo, as pessoas se deslocam do campo para a cidade em busca de melhores condições, porque às vezes tem filhos que precisam estudar e as escolas de zona rural, muitas delas não oferecem o ensino médio, às vezes oferecem somente o Fundamental 1 ou o Fundamental 2. E quando oferece o ensino médio, se o aluno quiser cursar uma faculdade, é longe, às vezes difícil acesso, não tem como ele se deslocar e voltar todos os dias. Então, é um dos fatores. Outros são os problemas climáticos relacionados à seca. Né? O cara planta lá o seu cultivo, mas houve um período que deveria estar chovendo, e esse fator aí, dessa má distribuição de chuvas, está relacionado aos impactos ambientais também, que nós ocasionamos no planeta. O termo mudanças climáticas, por exemplo. Então a gente sabe que o comportamento das chuvas mudou em vários lugares do mundo por conta dos impactos ambientais. Então, o período que o agricultor sabe de certeza que deveria estar chovendo, e ele plantou o seu feijão, o milho ou o arroz, esperando que a chuva chegasse. E se a chuva não chegar naquele período, a produção dele já era, não vai nascer. Então ele vivia da produção para sustentar a família, na chamada agricultura familiar ou de subsistência, e também vendia
no mercado local, porque o pequeno produtor, ele não vai exportar, ele vai vender mais no mercado local. Então, não choveu como deveria, ele perdeu a produção, ele precisa alimentar a família, então ele acaba vendendo e indo para a cidade, morar em um bairro periférico, tentar um trabalho braçal, fazer bico, né, chamado, para manter a sua família. Sem contar também os que são expulsos de suas terras pelos grandes latifundiários, que são aqueles donos de terra que vão comprando todas as propriedades em redor e pressionam o pequeno produtor, que é o único que ainda não vendeu, a vender também. Por que ele quer essa grande quantidade de terra? Alguns é para criação de gado, outros é simplesmente para ficar aumentando suas propriedades, deixam lá abandonadas e não fazem nada na terra, né? Então, são esses fatores que fazem a pessoa se deslocar. Também quando eles precisam de alguma assistência médica, o cara mora 10 km de ramal, 20 km de ramal, adoece, para ele conseguir andar tudo isso para chegar na estrada onde passa o ônibus da linha chamado, para ele conseguir chegar até o hospital, né? Então, a dificuldade, a falta de apoio do governo também para que ele consiga escoar sua produção de alimento para a cidade, faz com que ele queira abandonar essa vida de agricultor e vir para a cidade. Se você observar as periferias da cidade de Rio Branco, se você perguntar, muitos deles vieram da zona rural, trabalhavam na zona rural. Tem uns também que trabalham boa parte na zona rural, quando conseguem a aposentadoria por idade, eles também vendem a propriedade e vêm para a cidade, porque eles não têm mais condições de trabalhar. Já estão cansados, já estão idosos, então eles também vêm para a cidade. Ok? Lembrando e ressaltando novamente, o deslocamento do campo para a cidade chama-se êxodo rural. Ok? Diversidade da paisagem urbana. Estou falando aqui, eu sempre jogo a pergunta para vocês e fico esperando a resposta, porque eu esqueço que eu não estou na sala de aula, mas se liga aí quando vocês estiverem vendo os vídeos que eu estou passando para vocês, vocês vão entender e responder aí, eu não vou ouvir, mas está de boa. Aí nós vamos ter alguns tipos de cidades, né, que se destacam as atividades, por exemplo, industriais. Tem cidades, por exemplo, que ela se destaca diante das outras pela quantidade de lojas, fábricas, né, pontos comerciais. Então, essas são as cidades que se destacam através da indústria. A gente fala assim, pô, naquele local ali tem uma área industrial. Geralmente vai ser uma área bem poluída, que a indústria, né, é um dos fatores que causa a poluição do ar, por exemplo, além das queimadas. Ok? Aí temos também a cidade que se destaca no setor terciário. Na introdução desse assunto, eu falei sobre o setor terciário. Eu disse para vocês que é o setor da prestação de serviço, onde se concentra a maioria das pessoas que trabalham. Nesse setor vai estar comércio, camelô, né? Vai estar as pessoas que trabalham prestando serviço para o governo, para o Estado, como eu citei, como professora, trabalho no setor terciário. Vocês vão observar que a cada dia aumenta mais número de pessoas deixando o setor primário, que é o que trabalha na zona rural, para entrar no setor terciário. Então está aumentando essa quantidade de pessoas no setor terciário. Nós temos cidades que se destacam pela concentração de instituições financeiras, ou seja, são cidades onde se concentra bancos, bolsas de valores. Quer que eu diga uma cidade importante que trabalha essa questão? Nova York. Né? Quando a gente fala assim, bolsa de valores, entra a cidade de Nova York. Ela é conhecida mundialmente, ela se destaca por conta da bolsa de valores. Então é uma cidade que se destaca por isso. Nós vamos ter a cidade que se destaca por conta do turismo. As cidades que se destacam no turismo, por exemplo, esse período agora que nós estamos vivendo, eles estão com grande poder na economia, com uma defasagem na economia, porque elas vivem do turismo. Né? As pessoas vão de vários cantos do Brasil, como Fortaleza, Ouro Preto, por exemplo, que ganhou o prêmio, né, de Unesco de título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Essas cidades, elas dependem de pessoas que vão para lá e que vêm de diferentes lugares, porque elas vão trabalhar com oferta de hotéis, pousadas. Tem os vendedores ambulantes que vendem nas praias, como Fortaleza, Maceió,
né, esses locais onde recebe grande contingente de turismo. Então essas cidades, quando você fala nessa cidade, é turismo, ela vai se destacar em relação ao turismo, como o Rio de Janeiro também, considerada cidade maravilhosa, também se destaca pelo turismo. Então nós vimos aí as cidades que se destacam pela indústria, que se destacam no setor terciário, e as que se destacam sobre as instituições financeiras e as que se destacam pelo turismo, ok? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os principais problemas urbanos. Quando eu vou falar de problemas urbanos, eu já observei que os meus alunos, não só do 6º ano, mas do 7º, até do 8º, quando eu dava aula para o 8º, eles têm uma dificuldade em separar problemas ambientais de problemas sociais. Ok, pessoal? Às vezes a gente fala assim, gente, problemas ambientais e problemas sociais no campo. Aí o cara diz, não, ambientais é fácil, desmatamento, queimadas, secas, poluição. E os sociais? Então, quando eu falo de problemas ambientais, eu estou me referindo à natureza. Aquilo que afeta ao meio ambiente. Não que isso não afete diretamente o ser humano também, mas é mais voltado para o meio ambiente, como chuva ácida, ilha de calor, poluição do ar, inversão térmica, efeito estufa, destruição da camada de ozônio. Então isso aí tudo está ligado a fatores naturais, ou seja, problemas ambientais. Agora, se eu falar de problemas sociais, aí vem a questão da pobreza, a fome, a miséria, a falta de moradia, a violência. Conseguiram entender a diferença? Eu posso dizer, então, que nas cidades do Brasil, não só do Brasil, mas de todos os países, principalmente os subdesenvolvidos, mas nós estamos falando do Brasil, nós vamos ter os dois. Nós vamos ter problemas ambientais e problemas sociais. Se eu perguntasse na prova, eu colocasse uma questão para vocês marcarem qual a opção que apresenta só problemas ambientais, vocês teriam que ver se está falando do meio ambiente, como poluição do ar, chuvas ácidas, ilha de calor, produção de lixo, esgoto a céu aberto. Aí se eu dissesse qual a opção que está falando de problemas sociais, vocês iam ver se eu estou falando de falta de moradia ou moradias precárias, desemprego, segregação racial. Um nome difícil, né? O que é segregação racial? É uma separação que tem entre as classes. Pobreza, classe média alta, classe média baixa, e a pobreza, a miséria e a desgraça, né? Queria ser pobre só um dia, todo dia ninguém aguenta. Então, vamos falar desses problemas urbanos. Nós vamos começar falando dos sociais. O mais comum, porque vai ter muito mais do que esses que eu vou citar aqui, mas eu vou citar o mais comum. Moradias precárias. Isso acontece por quê? Pelo fator que eu falei inicialmente, pela questão do êxodo rural, pelo deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Essas pessoas vendem suas propriedades a um valor baixo, às vezes. Elas não conseguem comprar, por exemplo, na cidade, uma casa boa, um apartamento. Então ela acaba, às vezes, conseguindo comprar apenas o terreno e numa área periférica. Então ela vai construir seus barracos. No Brasil, as moradias precárias se dividem entre bairros periféricos, cortiços ou favelas. Comum no Rio de Janeiro, né? São Paulo, como essas favelas que a gente sempre está vendo no jornal. Morro dos Macacos, né? Cidade de Deus, são exemplos de favelas existentes aí no território brasileiro. Essas fotinhas aí é só para vocês terem. Se você reclama da sua casa, dá só uma olhada nesse pessoal aí que moram sobre essas condições. Agora, pensa novamente comigo ficar em quarentena por causa do Covid-19 num lugar desse, sentindo esse cheiro de esgoto, né? Porque aqui não passa saneamento básico. Você pode dizer assim, mas por que eles estão morando aí? Porque eles não têm para onde ir. Eles não têm condições de morar num lugar melhor, ok? Nós sabemos que, analisando as áreas impróprias para moradia, são as margens de rios, porque alaga, próximo a esgoto, não pode. Aí você vai dizer, mas por que eles estão aí? Acabei de dizer, não tem condições de comprar uma casa num bairro melhor. Quando ainda consegue comprar em um bairro, vai ser um bairro periférico, com violência. Não vou citar nenhum bairro violento aqui do Acre, não, por causa do preconceito, tá? Também não vou dizer onde eu moro, não, porque carinha que mora logo ali, pode dar ruim para mim. Então, só para vocês terem uma ideia das moradias precárias. Outro quesito, transporte urbano. Quem depende do transporte coletivo para ir para a escola, para o trabalho, que ainda não teve condições de comprar um carrinho, mesmo
pagando em 60 meses, como é o meu caso, vai enfrentar essa situação de ônibus lotado, trânsito congestionado, não tem assento, passagens caras, aumento de passagem e não melhora a qualidade no transporte. Então você observa que se você depender de ônibus, você fica muito tempo às vezes na parada e quando pega o ônibus você ainda tem que ir em pé e apertado, igual uma lata de sardinha. Então nós já vimos dois problemas, a moradia e o transporte urbano. Só umas fotinhas para vocês imaginarem esse ônibusão aí, eu não vou dizer de qual é não, Sobral, tá? Tá bom, falei, não sei não se é Sobral. Só um exemplo que são os bairros mais lotados, Calafate, né? Vocês devem estar lembrando de vários aí que é lotado aí, que vocês têm que passar por isso para chegar no centro. Terminados os problemas sociais, nós vamos falar alguns problemas ambientais urbanos que acontecem nas grandes cidades. O primeiro é ilhas de calor. Quando a gente vai falar em ilhas de calor, a gente imagina assim uma ilha, né, e o cara lá debaixo de uma palmeira, mas não é isso que é ilha de calor. Uma vez eu pedi para os meus alunos do 6º ano representarem através de desenho ilhas de calor. E um aluno fez bem bonitinho uma ilhazinha, um coqueiro e um cara deitado numa rede debaixo. Isso não é ilha de calor. Isso é uma ilha com um coqueiro que o cara criou na cabeça dele. Mas ilhas de calor só acontece nos grandes centros. E ela vai acontecer por conta da falta de circulação do ar. Por que esse ar não circula no centrão da cidade? Porque lá tem concentração de asfalto, prédios, transporte circulando, que faz com que o ar fique mais quente, e a ausência da vegetação. Então o ar fica ali concentrado, você sente aquele maior calor. Se você observar, ali próximo ao terminal urbano é os locais mais quentes do centro da cidade de Rio Branco, porque não tem áreas verdes e vai ter essa concentração de prédios e carros circulando, asfalto, calçada. É por isso que as cidades planejadas têm que ter as praças públicas com árvores, para que diminuam a concentração do calor, e também é recomendável que a pessoa em suas casas não coloque calçada no quintal. Tem gente que para economizar com roçador, põe calçada. A sua casa vai ser muito mais quente, tem que ter grama, porque a água da chuva bate, ela infiltra. E se você puder, coloque umas árvores de pequeno porte, se você tiver quintal, que vai diminuir também essa questão da concentração do calor. Tá bom? Por que na zona rural não tem ilhas de calor, mesmo que tenha desmatamento? Você pode imaginar. Então, se é por causa da ausência do verde, então na área rural, onde já foi totalmente desmatado, tem ilhas de calor? Não, não tem. Isso é pegadinha que às vezes cai na prova. Não tem por quê? Porque mesmo não tendo mais a vegetação original, a vegetação nativa, lá também não vai ter asfalto, prédio, indústria, essas coisas que concentram o calor. Espero que vocês tenham compreendido o que são ilhas de calor, tá bom? Porque vai ser cobrado também nas atividades, tá ok? Essa fotinha aí é só para você exemplificar uma área da zona rural, onde não tem concentração de ilha de calor, e uma área da cidade. Em algumas cidades mais planejadas, nos topos dos prédios, eles plantam aquelas plantinhas que não crescem muito, rasteira, para diminuir também a concentração do calor, ok? Fatores que contribuem com a elevada temperatura na cidade, eu já falei para vocês, quando eu dei, é a ausência do verde e a concentração de prédios. Gente, o certo é que esses prédios que são construídos, eles têm que ter espaço de um para o outro e tem que ter entre eles uma área verde, um pouco de árvores. O que eles fazem para economizar espaço? Às vezes eles fazem uma quadra de esporte e uma piscina. Não é certo. O certo é ter uma área arborizada. É por isso que esses condomínios de luxo, para quem tem mais condições, eles colocam na planta, a gente observa que tem uma área verde, tem árvores, porque precisa, pela questão de não ter a concentração de ilhas de calor, tá bom? Aí nós vamos ter um outro problema aí, que é a poluição atmosférica sonora e visual. Vamos saber a diferença entre as duas. Na cidade é comum as duas. A poluição sonora vem do barulho de som automotivo, aquelas propagandas de carros que passam nas ruas, ou mesmo a loja anunciando produtos com som altíssimo. Isso é poluição sonora, né? Isso prejudica a nossa audição. E o outro é a poluição visual, que é bem comum também, né, na questão dos locais onde
onde as pessoas querem colocar propagandas, elas colocam em placas, outdoors. Isso pode prejudicar, por exemplo, quem está dirigindo e ele vê uma placa que mudou ali, ele tirou a visão, ele pode se acidentar no trânsito. Eles usam justamente para fazer propaganda de seus produtos. O nome disso é poluição visual. A poluição do ar, que acontece na cidade, vem por conta da queima de combustíveis fósseis dos automóveis. Okay? Principalmente isso que causa a poluição do ar. E em algumas cidades que tem indústria também, que vai causar a poluição do ar, conforme vocês estão vendo aí. A poluição sonora eu já expliquei, que é a questão do som. Tem gente que não respeita mesmo o outro, né? Ele pode botar o som mais baixo para não prejudicar as pessoas e eles colocam bem alto. Então, isso vai prejudicar e a gente vai vivendo uma vida acelerada, barulhenta. Isso causa estresse para quem tem que passar o dia todo, por exemplo, numa cidade ouvindo aquele mesmo barulho o tempo todo. E o outro urbano é a questão do lixo. É um grande problema a questão do lixo, porque até hoje ainda não se encontrou uma solução para a produção de lixo. Nós sabemos que o lixo, nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, ele é lançado nos lixões, a céu aberto chamado. Geralmente nos lixões eles queimam esse lixo. Ao queimar o lixo, polui o ar. Então se eles não queimar, o que acontece? Se eles não queimarem, a proliferação de ratos, que também trazem doenças. Ainda tem o outro agravante, o lixo depositado no solo, ele cria o chorume, que é um líquido esverdeado, que penetra no solo e vai para as águas subterrâneas, poluindo nossos lençóis freáticos. Então qual seria a solução? Bom, dá para minimizar a situação quando eles fazem o aterro sanitário. Tem o aterro controlado, que é esses que eles jogam o lixo lá e queimam para ir diminuindo, as máquinas botam um pouco de barro por cima, vai queimando para diminuir a quantidade de ratos e urubus no local. Mas tem o aterro controlado, que eles podem colocar uma camada de cimento antes de botar o lixo, e bota o lixo e põe outra camada, como se fosse fazendo um sanduíche. Isso vai ajudar em quê? Vai ajudar a não poluir as águas subterrâneas. Ok? Quem morar próximo de lixões não pode, por exemplo, cavar um poço, porque certamente a água está poluída. O outro, que é o mais comum, que quase todas as cidades de países subdesenvolvidos não tem, é uma rede de esgoto que funcione. Você, geralmente, em suas casas vai ter a fossa que você cavou lá no quintal. Você não tem como lançar os dejetos direto para uma rede de esgoto. E para agravar a situação, a rede de esgoto de todas as cidades do país subdesenvolvido, o destino final é o rio principal da cidade. Então isso ocasiona poluição da água, por isso que está junto, esgoto, água e esgoto. Aí o que pode ser feito? Poderia ser feita uma estação de tratamento antes desse esgoto chegar até o destino final, que é o rio principal. Então veja bem, a gente se abastece, o que abastece a cidade é o rio principal, no nosso caso aqui é o rio Acre. E é ele também que recebe os esgotos que vão também das nossas casas, das fábricas, de tudo mais. Ou seja, rede de esgoto é dejetado no rio Acre. Se não for lançado no rio Acre, é lançado no Igarapé. Dá no mesmo, porque o Igarapé vai desaguar no rio principal também, ou em um outro Igarapé, que o destino dele vai ser o rio principal, que volta de qualquer jeito para o nosso rio Acre. Ok? Umas fotinhas para vocês observarem. A gente comum vê em alguns bairros periféricos de Rio Branco essa situação, além do esgoto, o lixo. E a falta d'água é comum também, né, na nossa cidade. Nós estamos vivendo esse período aí com esse problema, por conta também de investimentos das autoridades nessa área, nos produtos que podem tratar a água para eles chegarem direitinho na nossa cidade. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre o rural, que nós vimos na aula anterior, e o urbano. Façam a atividade direitinho, vai estar abaixo do vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, quem está me ajudando com esses vídeos, na medida que nós estamos conseguindo para ajudar vocês, é o meu filho João Neto. E ele tem um canal que é Joãozinho TV. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no canal dele, que tem uns vídeos bem interessantes também, que servem para vocês. Inclusive, eu também apareço no canal, tá bom? Beijinho para vocês. Link na descrição.